A gente vai apresentar a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2000 até o terceiro quadrimestre de 2024, que são todos os gastos do município, com pessoal, com educação, e uma apresentação específica dos gastos da saúde também. Então, essa é a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2024, com as metas fiscais. Aí a gente não apresenta, digamos, foto de obras, por exemplo. A gente apresenta realmente os números do que foi gasto e como foi gasto. Até o terceiro quadrimestre de 2024, foram gastos em pessoal e encargos sociais no município de Porto União. Foi fixado em orçamento 85.047.155, foi gasto 78.491.027. Então, foi executado daquilo que estava previsto 92,29%. Juros de dívida foi fixado R$ 114 mil, foram pagos 45.201. Isso equivale a 39,65% do previsto. Com outras despesas correntes, com toda a manutenção dos órgãos, entidades, departamentos e fundos do município. Foi fixado em 75.040.804 para o ano todo e foi realizado 54.063.997 reais. Isso equivale a 72,04% do valor fixado. Investimentos, que são as obras e os bens duráveis. Foi fixado 47.714.930 e foi realizado 31.186.561, equivalente a 65,36% do fixado. Inversão financeira é aquisição de imóveis. Foi fixado 1.390.700, foi realizado 1.380.000, isso equivale a 99,23% do fixado. Despesas intraorçamentárias são despesas de pagamento de encargos sociais para o Fundo de Previdência. O valor fixado, 7.547.873, o valor realizado, 5.476.046. Então, dos encargos sociais transferidos para o Fundo de Previdência e da Assistência, foram realizados 72,55, mas, no entanto, ele foi repassado todo o valor devido. Ele ficou só um pouquinho menor do fixado. Até o terceiro quadrimestre de 2024, havia sido fixado R$ 1.200.000 em amortização de dívida e foi realizado 928.505. Isso equivale a 77,37% do valor fixado. A reserva de contingência, ela é uma reserva que se tem numa monta de mais ou menos R$ 1 milhão ano para imprevistos tipo intempéries, né? E o restante é uma reserva do Fundo de Previdência, seria uma reserva previdenciária. E como não houve nem intempéries e nem o fundo necessitou abrir mão desse recurso, ele não foi realizado. Nesse caso aí, melhor quando não é necessário realizar essas despesas. A despesa orçamentária total foi fixado para o ano 218.055.194. Foi empenhado 171.571.341, equivalente a 78,68% do valor fixado. O liquidado, que é aquela despesa que já tem nota fiscal e está pronta para pagamento, foi 169.250.610. Isso equivale a 77,61% do valor fixado para o exercício. A comparação receita e despesa do ano. A receita arrecadada
foi 179.063.753. A despesa empenhada, 171.571.341. E a despesa liquidada, 169.250.610. A diferença entre a receita e a despesa empenhada foi 7.492.412, e entre a receita e a despesa liquidada foi 9.813.143. Até o terceiro quadrimestre de 2024, a receita corrente líquida foi de 150.142.523. Essa receita é a base de cálculo que o município tem para despesas com pessoal. Então, entre o Poder Legislativo e o Executivo, pôde-se gastar o ano passado desse valor até 54%, que equivaleria mais ou menos a 81 milhões, mas foi gasto 65.334.567. Isso equivaleu a 43,22% da receita corrente líquida. Até o terceiro quadrimestre de 2024, a despesa com educação. Os impostos, que é a base de cálculo para os 25%, arrecadou R$ 111.276.180. 25% desse valor equivale a 27.819.045, e o valor gasto em ensino no ano passado do recurso municipal foi R$ 29.369.938. Isso equivale a 26,39% do valor de impostos arrecadado. A despesa com saúde. A receita de impostos para esse fim foi R$ 109.663.936. Se fôssemos gastar só 15%, que é o que a lei manda, seriam R$ 16.449.590. E o valor gasto no ano passado em saúde de recurso municipal foi de R$ 28.548.825. Isso equivale a 26,03% do valor dos impostos. A dívida fundada interna, então, no ano passado amortizou 928.505, pagou de juros 45.201, o total 976.706, e o saldo da dívida fundada interna em 31 de dezembro foi de 444.138, e que, por sinal, ele vai ser pago todo dentro do ano de 2025, não restará mais saldo de dívida. Resultado primário. A receita primária é aquela receita de arrecadação normal, que são os impostos, as taxas. É necessário que ela chegue pelo menos aproximado do valor da despesa primária. Então, ano passado, a receita primária foi de 165.165.917, e a despesa foi de 171.718.287. Aqui havia recurso do ano anterior, em torno de 10 milhões de reais, por isso que a despesa pode ser maior do que a receita. A despesa primária pode ser maior do que a receita. Só nesse caso ela pode ser maior, quando há saldo financeiro do ano anterior. O resultado nominal, então, o Senado, ele regulamenta a dívida fundada interna, tipo assim, então, Porto União tem, pelo tanto que arrecada e pelo pouco de dívida que tem, poderia, digamos, ter um endividamento de até 180%, digamos, da receita de um determinado período, o que equivaleria mais ou menos a esses 42 milhões. Então, no ano anterior, a possibilidade de você endividar um município seria de 40, aqui quanto mais negativo, melhor, né? Seria de 42.905.862, negativo, né? Que valeria a dívida,
E no final no final de 2023 era esse valor. No final de 2024 ele diminuiu um pouco, ficou em 41.392.082. Deu uma diferença de 1.513.780. Isso é uma conta, digamos assim, gigante, né? E que dificilmente alguém faz um endividamento deste tamanho. É só uma observação. O Fundeb, até o terceiro quadrimestre de 2024, arrecadou-se de Fundeb 19.562.159. A despesa foi de 18.588.958 e gastou-se 95,02% do valor arrecadado com o Fundeb. Para o pagamento dos professores, deve-se aplicar no mínimo 70%, que seria 13.693.511, e foi aplicado 15.474.149, equivale a 78,27% do valor. O Poder Legislativo, até o final durante o exercício do ano passado, ele foi transferido do município para o Poder Legislativo R$ 8.264.300. O valor da despesa do ano deles foi de 3.820.148, então eles devolveram ao final do exercício 4.444.152. A receita corrente líquida para a base de cálculo deles é a mesma nossa, então 151.142.523, foi gasto 3.399.772, e isso equivale a 2,24% do valor da receita corrente líquida. O INPRES arrecadou no ano passado 20.304.764, a despesa do INPRES foi de 12.120.613 e um superávit de 9.184.151. O AMASPU, a receita foi de 6.322.457, a despesa de 3.951.520 e um superávit de 2.370.937. A gente agradece a participação da comunidade, dos colaboradores, dos vereadores, das autoridades. Agora nós vamos à audiência da saúde. A saúde é curtinha, a gente tem que apresentar também, o tribunal nos exige que a gente preste contas. Então, aqui deu errado algo, apresentação. Cadê? 8 da Constituição Federal. A receita de impostos para a base de cálculo da saúde foi de 109.663.937. O total aplicado em saúde aí, com todos os recursos, foi 41.137.144. Os recursos municipais aplicados equivaleram a 26,03, que é aquele 28.548.626, e equivale a 69,41% do total aplicado em saúde. Então, o bolo maior, quem aplica ainda é o município. Dos 41 milhões aplicados, quase 30 são do município. Os recursos federais aplicados foi de 10.275.118, o que equivale a 24,97% do total gasto em saúde. Os recursos estaduais, aplicou-se R$ 749.609, isso equivale a 1,82% do total aplicado em saúde. Emendas parlamentares e convênios, 980.662, isso equivale a 2,38% do valor aplicado. E outros recursos, que daí no caso é o recurso 100, que é o recurso próprio do município, que em algumas situações a gente não pode aplicar nenhum desses recursos acima citados. Então foi aplicado 583.129, isso equivale a 1,42% do valor aplicado.
Nesse valor aplicado, foram investidos em bens duráveis, investimentos em saúde, 530.302. Na atenção básica desse valor, foi aplicado 27.992.076. Na média e alta complexidade, o valor aplicado foi de 7.112.561. Na assistência farmacêutica, que é os medicamentos, né? Foi aplicado 2.578.030. Na vigilância sanitária e epidemiológica, 2.687.174. E a alimentação e nutrição, que são as fórmulas nutricionais, 237.001.